organização que significa pessoas, porque as empresas são de pessoas. Ferramentas, tecnologia, sim, ok, tudo bem. Mas o centro da empresa só tem sempre pessoas. 50% depende de nós, 50% não. Chega ou não chega? Aí você pode ser o melhor do mundo no que você faz, mas se não tem uma oportunidade você não chega. Perché se o nosso corpo tolera até, sei lá, 70 degraus antes de começar a sofrer pesado, perché a gente não pensa isso no sentido de elaboração da informação? Qual é o nosso limite saudável? Está começando mais um Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Toda semana, uma pílula de mentoria para você que nos assiste aí do outro lado. Pode ficar certo que hoje não vai ser diferente. O meu convidado, mais uma vez, é super especial e diferente das outras, dessa vez, acredito eu, internacional. Cara, muito legal poder receber você por aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, um pouquinho sobre a história dele, porque eu preciso parecer um cara inteligente e bem descolado. Cara, em um mercado global cada vez mais competitivo, liderar uma operação internacional exige mais do que conhecimento técnico. Exige visão, adaptabilidade. Dessa vez eu acertei, hein? Eu tava com medo de travar a língua nessa aqui, que é complicado até para mim. Coragem para tomar decisões difíceis. Meu convidado de hoje é alguém que vive essa realidade todos os dias, há quase uma década à frente da MTA Brasil, uma filial do grupo italiano com presença mundial no setor automotivo. Ele carrega o desafio de expandir a atuação na América do Sul, equilibrando inovação, cultura e estratégia. Um líder que une precisão do norte da Itália, né, com a resiliência do sul. E que hoje compartilha sua visão sobre negócio, liderança e o futuro da indústria automobilística aqui no nosso América do Sul, América Latina, de repente até a América inteira, né? Vamos ter lá para frente um pouquinho de Estados Unidos também. Seja muito bem-vindo ao Mentoráveis Podcast, Daniele Tomazello. Obrigado. Cara, é um prazer te receber aqui, é um prazer poder bater esse papo com você. A gente teve já a nossa conexão através de um amigo em comum, e aquele nosso primeiro encontro foi legal pra caramba, a gente pôde transitar ali entre histórias daqui e dali, né? Coisas que a gente não vai falar hoje, porque não interessa, são coisas mais pessoais, não, mas foi legal pra caramba, e assim, pra mim foi perceptível a sinergia que a gente teve ali. Falei, cara, precisamos bater um papo agora na frente das câmeras, porque tem muita história pra contar. E eu queria, Daniele, que tu começasse contando pra gente um pouco sobre essa coisa do criado no norte, sendo de uma família do sul da Itália. O que isso quer dizer, cara? É que na realidade entre norte e sul da Itália é como acontece no Brasil, só que é o contrário. Uhum. As pessoas do norte normalmente nós falamos que são mais frias, mais tudo cabeça, pouco coração, só trabalho. Eu acho que também o clima frio acho que ajuda nesse sentido. Ao contrário, as pessoas do sul têm mais coração, eles deixam as pessoas mais à vontade, ou seja, é uma experiência de relações entre as pessoas diferente. Claro, eu vivendo no norte, mas em casa, sendo criado por uma família do sul, percebi essa diferença e eu tentei pegar os melhores dos dois mundos. Aí quando fui aqui no Brasil, quando me contaram que também existe essa diferença, achei engraçado, porque na verdade existe, mas invertido. Sim. Aí foi engraçado, mas essa foi uma chave que eu atuei para me tornar quem eu sou hoje também no trabalho. A culpa é dos polos. Então. Eu sou do sul, eu sou Catarina, né? Sou de Santa Catarina, mas já moro aqui em São Paulo já faz, 18 anos mais ou menos, e tem muito disso mesmo, assim, o povo no norte eu acho que é muito mais receptivo, né? Acho que essa é a palavra até, tipo, mais caloroso. Então, tipo, acho que tem realmente essa coisa do calor real, né? O calor sem figurativo da palavra. O sul é muito mais a coisa mais do centrado, do trabalho, mais focado. Acho que até pela migração, de repente, veio muita gente da colonização de cada área, né? Mas eu acho que tem um pouco disso mesmo. E aqui em São Paulo, acho que todo mundo se encontra. Acho que é um pouco do meio das coisas. Cara, eu queria que tu falasse pra gente como é que foi essa história, esse início ali, né? Como é que
como é que a engenharia apareceu na sua vida? Né? Como é que foi as suas inspirações? Pô, tipo, cara, apareceu uma fonte iluminada e falou, não, vai ser engenheiro. Não, tipo, cara, teve uma inspiração, teve vocação. Como é que isso entrou na tua trajetória? É que a engenharia, mais ou menos, foi uma ferramenta, entre aspas, uma escolha quase obrigatória, porque eu desde sempre gostei da parte de scienza, você fala, de ficção científica dentro, por exemplo, dos filmes. Então, querendo ou não, tem uma parte técnica elevada. Eu sempre gostei de brincar com aparelho eletrônico, mecânico, sabe, para descobrir como funcionava. Ou seja, eu ficava recebendo um brinquedo, eu ficava abrindo para tentar entender como funcionava, sem conseguir trazer de volta o negócio funcionar, porque na criança normalmente faz assim. Aí foi uma evolução natural, porque dentro da faculdade, a engenharia não precisava lembrar de memória grande quantidade de informações. Eles ficavam te dando ferramenta para você conseguir chegar em um resultado que não existe. Ou seja, tentar produzir algo sem estudar nada mais do que uma ferramenta para chegar lá. Então, eu sempre gostei desse conceito. Fiquei confortável nesse conceito. Então, é para isso que eu escolhi engenharia. Além de outro motivo, ou seja, a gente falou sobre o exército, ou seja, uma experiência que eu escolhi porque, além da possibilidade de sair de casa e conseguir conhecer o mundo com as minhas pernas, foi algo que eu quis estudar para entender o conceito de liderança. Porque meu avô, na época, falou, se você quer liderar, tem que saber ser liderado. E a forma mais simples foi, na época, ir no exército para tentar entender. Olha, foi difícil, porque foi um ano e meio realmente cansativo, no sentido que eles te colocam fora da caixa e você tem que voar com as suas forças. Aí eu entendi que, sim, não, tudo bem, entendi liderança, vou estudar. Porque o exército é uma realidade que não ficava batendo muito com a minha essência. Então, terminado aquele período, que não era obrigatório, ou seja, dava para escolher. Tinha uma forma para falar, não, eu não vou fazer outra coisa, mas eu quis, porque quis fazer essa experiência que com certeza ajudou a agregar. Eu ia até te perguntar, realmente, aqui no Brasil, o alistamento, não quer dizer que você vá servir, mas o alistamento, ele é obrigatório. Né? E tem uma idade. É a mesma coisa? Exato, como é que exato. É? Com 18 anos? Não? Como é exato, 18 anos. Até um período, acho que foi 1998, mais ou menos, era obrigatório. Depois virou ser facultativo. Então dava para escolher, e eu tinha uma condição familiar onde, independentemente disso, dava para eu falar, olha, para essa condição posso não ir, vou prestar serviços civis, mas não no exército. Mas eu quis. Então, como falei, foi uma experiência formativa, muito intensa, mas só que me ajudou a entender melhor qual era o meu percurso dentro da vida. Interessante. Eu acho que essa fase eu não tive e hoje eu me arrependo. Eu cheguei quando eu me alistei, eu fui até tirar medida para farda. Aí quando eu tava na fila lá, tipo, vai para lá raspar a cabeça e vai para lá para ir embora. E ali eles me mandaram embora e eu acabei não tendo essa experiência, mas é uma experiência que realmente hoje, na época, eu fiquei feliz, porque, sei lá, moleque, não tinha um senso cívico, talvez. Eu acho que de repente não tinha uma maturidade, ou de repente quem me falasse, cara, isso aqui é importante, vai te moldar para uma forma diferente. Eu saí de casa muito cedo também, então, mas eu fiquei feliz. Mas hoje eu, cara, pô, certamente teria sido uma experiência importante para a formação. E acho que todo mundo deveria passar por isso, por um perrengue desse. Não sei como é que é por lá. Tem alguma história interessante assim, cara, tipo, onde a liderança realmente veio à tona? Olha, ouvindo você falar, lembro que na época a gente falava exatamente isso, que às vezes tem pessoas que precisam. E outras que não necessariamente. O que eu posso falar depois de todos esses anos é que é um período muito curto onde você ganha anos de vida, de experiência, e que normalmente as pessoas conseguem amadurecer isso ao longo do tempo.
Só que é uma experiência que fica desenvolvendo as pessoas mais rápido. Quem não tem isso na família, provavelmente, ou no ambiente onde a pessoa fica crescendo, isso ajuda. Sim. Outros não necessariamente precisa. Por exemplo, eu não mudei radicalmente depois dessa experiência, só coloquei algum ponto que eu, entre aspas, precisei, mas não foi fundamental para a evolução da pessoa. Tenho pessoas que eu conheço que ainda hoje a gente fala, era melhor você se tivesse feito o exército, porque continuou com uma visão do mundo meio distorcida, vamos falar assim. Agora, a experiência era complicado, porque você, uma unidade bem 19 anos, ficava com responsabilidade que ficam fora do dia a dia. Por exemplo, ficavam te treinando sobre como, literalmente, matar pessoas. Que, como conceito, vou te falar, não é muito legal. Sim. Ti dava a responsabilidade de uma arma. Se você ficava perdendo mesmo um componente, você ficava preso. Aí tinha também um trabalho, ou seja, era muita responsabilidade para pessoas jovens que nem ficavam entendendo muito bem do que estavam falando. É. Isso, querendo ou não, fica desenvolvendo em você uma sensação de atenção aos detalhes e responsabilidade. Uhum. E foi assim que aconteceu. Eu lembro que tinha um teste gigantesco, um teste psicológico de 200 perguntas, aonde se você ficava errando as perguntas, eles te chamavam de louco e mandavam para o hospital psiquiátrico. Tipo, gosta de flores? Sim. Quer vender flores? No. Psicólogo. Porque, tipo... Então, é meio estranho, mas tudo bem, todo mundo brinca sobre isso. E a realidade é que eu quis fazer porque meu avô sempre falava sobre a experiência que ele tive durante um período difícil qual a guerra. Tá. E eu entendi, mas não entendi. Aí eu falei, graças a Deus que eu fui no exército quando não tinha um conflito ativo lá naquela área, porque aí sim seria difícil. Sim, se você está lá, vai acontecer um conflito, eles te pegam e te jogam lá em um teatro de guerra, se chama. Então foi, graças a Deus, rolou tudo certo, não aconteceu nada, eu voltei com as minhas pernas para casa, então tudo bem, só que quando eu voltei, eu lembro muito bem, quando eu voltava em casa tinha um prato de comida, era a comida mais boa do mundo, porque o que você ficava comendo lá era nosso. Tinha um meu amigo que falava, qual é o cardápio hoje? Ah, sei lá, legumes. Ma quale posso comer? Esse pode, esse é melhor não. Porque ele sabia, ficava cozinhando. Então, foi formativo, muito formativo, mas com certeza quando saí falei, bom, isso que eu quero, isso que não quero, então vou para essa direção. Continuei a faculdade, em paralelo ficava fazendo outros trabalhos, na verdade, para sustentar aquele período. Comecei, na verdade, a trabalhar há 16 anos, trocando o teclado das máquinas para escrever, que na época ainda tinha. Sim. Então, aquele foi o meu primeiro trabalho como operador de uma fábrica. Isso achei importante, mesmo não precisando. Já uma fábrica automobilística? Não, era uma fábrica de import-export de equipamento para escritório. Tá. Então, foi o primeiro trabalho que eu achei perto de casa, porque eu queria trabalhar para entender o que significa. Eu sempre fiquei com essa sentença da cabeça sobre tem que começar do baixo para entender como funciona, porque se um dia, quando você quer chegar, vai chegar lá no topo, tem que saber como funciona. Sim. Caso contrário, podemos falar ora sobre os efeitos que isso pode ter dentro de uma organização. Uma organização que significa pessoas, porque as empresas são de pessoas. Ferramentas, tecnologia, sim, ok, tudo bem. Mas o centro da empresa só tem sempre pessoas. Então, até que você não entende alguma dinâmica nesse sentido, você fica preso dentro um limite que nem você enxerga, mas que trava. E aí, se um dia o seu negócio não consegue sair de um nível X, não entende por quê, muito provavelmente o porquê é justamente esse. Eu concordo. Cara, eu acho que pessoa eu falo toda vez isso, eu acho.
é um dos ativos, se não o ativo mais importante de qualquer corporação, mas é o mais complexo também. Exato. Né? Lidar com pessoas é muito difícil, porque isso, são pessoas, né? Então, cada uma tem a sua vivência, cada uma tem a sua cultura, seu jeito de pensar, sua formação. Cara, eu tenho 3 filhas, né? As 3 moram na mesma casa, 2 têm basicamente a mesma idade, uma 14, outra 12, dormem no mesmo quarto, comem a mesma comida, tipo, vão para os mesmos lugares, são completamente diferentes, né? Imagina isso num universo expandido, como é que você mensura e cuida de tanta gente ao mesmo tempo, e difícil de agradar, difícil de compreender. Essa mescla do norte e o sul te ajuda com isso? Você acha? Tipo, Sim. Como é que você... Porque tu falou algo muito interessante ali do seu avô, que eu achei sensacional a frase dele, né, cara? Para liderar, primeiro tem que ser liderado, né? Senão não adianta, senão vai ser só mais um dando ordem, não vai saber o porquê que tá dando aquele tipo de ordem. No sentido de qual o efeito que isso vai causar em quem está recebendo, né? É que a sentença é uma das 1000 coisas que eu fiquei observando na vida dele, dentro e fora do trabalho. Ele quem era? Ele era chefe de não um presídio, mas un'unidade di carabinieri. Carabinieri seria a polizia civil do exército. Então, naquele período, ele tinha muita responsabilidade. Por quê? Porque os países, as regiões da Itália eram divididas em áreas, e cada área tinha uma unidade que gerenciava a área toda. E uma vez cada 3 anos, mais ou menos, eles trocavam de lugar para evitar que algumas coisas iriam, sabe? Agora se corrompesse. Exato. E aí eu fiquei observando quando ficava andando com ele na cidade. Ele já era aposentado quando eu nasci. Mas o respeito que a gente tinha por ele, a reverência e todo o carinho, eu ficava não entendendo, porque ele já era aposentado. E as pessoas não tinham mais obrigatoriedade, sabe, de manter um relacionamento bom com alguém que ocupava uma posição nobre nesse sentido. Ou outros que precisavam disso porque, sei lá, o cara pode me ajudar a proteger o meu negócio, a minha empresa, algo do tipo. E todo mundo continuava prestando muito respeito para ele. Eu fiquei curioso sobre esse conceito e tentei observar e tentar entender do porquê. Aí cheguei também a perguntar, mas me explica, por que as pessoas conseguem ainda hoje te respeitar assim? Mas aí outra sentença que ele jogou, tipo, porque o que você está observando hoje, na verdade, é o resultado de dia a dia de um trabalho onde os valores básicos são a base de cada ação que você faz no sentido dos outros. O primeiro é o respeito. E aí é claro que quando você encontra uma pessoa que não precisa ter, porque teoricamente não está no papel dele, mas tem esse carinho, tem esse cuidado, e fica considerando os outros como pessoas além de tudo, isso é algo que cria uma conexão que vai além do contexto. E vale muito mais, e não tem preço, tem também o conceito da confiança. Então isso foi referência. Engenharia meio que tirou um pouco esse conceito, porque são matemática, fórmula e lógica. E aqui estamos falando de um outro patamar. Então o difícil para um engenheiro é tentar encontrar um meio termo que funciona e conseguir pular da uma avaliação totalmente lógica a uma humana que te deixa entender o porquê de algum evento no sentido humano. E para mim isso acho que foi o diferencial depois da pandemia, onde todo mundo ficou meio, sabe? Foi um diferencial que ajudou, no nosso caso, a nossa atividade aqui a pular e conseguir atingir resultados muito maiores que em comparação ao passado. Porque a gente no passado tentou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos investir. Mesmo assim faltava alguma coisa. Aí chegou a pandemia,
todo mundo meio que, não? Mudou o ponto de visão sobre algumas coisas, muitas coisas na realidade. E quando eu voltei no 2023 aqui, porque fiquei um período lá na Itália, falei, sabe o quê? Deixa algumas coisas do lado, vamos focar nas pessoas, vamos ver o que acontece. Mudou radicalmente. O negócio voou, simplesmente voou. No momento que você entende que não é sozinho, o líder, não sei, as pessoas às vezes pensam que o líder é uma pessoa, um homem ou uma mulher carismática que fica falando, inspirando as pessoas. É uma meia verdade. O ponto é que um líder não é um líder se não tem um grupo de pessoas que trabalham com ele que torna ele referência. Mas é bionívoco, não sei se existe aqui essa palavra, ou seja, você não é ninguém sem as pessoas que ficam ao seu redor, sim, e vice-versa. E no momento em que você não se coloca do outro lado, mas você se coloca no meio dos outros, juntos, aí sim, porque ninguém é maior que outros, todo mundo está no mesmo, entre aspas, patamar. Estamos falando de uma interconexão, como se fosse uma interconexão neural, sabe? Não tem um neurônio maior dos outros, são todos interconexos, verticalmente e horizontalmente, a mesma coisa na empresa. E no momento em que você, como gestor, entende isso, a sua postura, a sua visão, no sentido do que acontece no dia a dia muda, e você consegue ir além, não porque você é iluminado, porque os outros ficam te completando. Você tem uma carência, um gap, um déficit, ninguém é perfeito, ok? Alguém que consiga onde você não chega, vai te ajudar. E aí o grupo como um todo consegue produzir um resultado 10 vezes maior de você tentando sozinho, brigando com todo mundo. Eu acho que é bem esse mesmo o papel do gestor, do líder, né? Ele não precisa ser... Acho que nem tem como ser bom em tudo, né? Ele precisa entender um pouquinho de cada área e saber, sim, lidar com pessoas e conhecer pessoas ao ponto de, cara, eu sou muito bom em comunicação, né? Então, pô, eu vou comunicar aqui o que eu estou fazendo. Mas a parte financeira, putz, eu não sou muito bom no financeiro. Então, quem que é bom no financeiro? Traz o cara para cá. Esse né? ponto. Traz quem que é bom no jurídico? Traz o cara aqui. E se cerca desse momento. E aí onde eu acho, não sei, gostei muito dessa explanação e quero que tu me ajude sobre isso. Onde eu acho que a grande maioria peca, eu devo ter pecado bastante por isso já também, dar luz, como você falou, para esses outros indivíduos, né? Não querer a luz só para si. E aí acho que daí que vem uma liderança mais robusta, porque todo mundo ilumina o ponto central, né? Mas todo mundo se ilumina junto. Exato. Eu queria que tu falasse um pouquinho... Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá interessante pra caramba. Também, por exemplo, se a gente vai assistir de um filme anos 80 dos Estados Unidos, tinha aquele conceito de empresa, no? Sucesso 100%, onde não tinha um líder, tinha o boss. Sim. E o boss o que faz? O boss, tipo, tira fôlego dos outros. Ele quer aparecer, deixa os outros meio que escondido, porque é um inseguro e está com medo de perder aquele, entre aspas, poder que ganhou. Na realidade é tudo uma ilusão, porque travar as pessoas e não deixar florescer, na realidade é uma perda. Antes ou depois a pessoa vai embora, porque vai procurar o caminho dela, onde consegue chegar no próprio máximo potencial. 2, o poder dos boss, entre aspas, não existe, porque esse poder são os outros. Sim. Então, no momento que você fica travando os outros, você se autolimita. Então, acabou. E a gente falou também, em uma outra ocasião, sobre um contexto novo que já existe, que muda tudo, ou seja, as novas tecnologias. Sim. E como, por exemplo, a nova geração fica cabeça para baixo nessa nova tecnologia. O que essa tecnologia está vendendo para eles. O que as famílias estão fazendo para isso.
Ou seja, o cenário hoje em dia, além de ser extremamente mais complicado, é difícil de entender. Por quê? Porque nós crescemos em um contexto onde os nossos valores, já não sei se posso falar que ainda existem, porque os valores da nova geração, querendo ou não, são diferentes. É culpa de alguém? Não. É só um conceito de evolução, entre aspas, social. Uhum. O ponto é, precisamos nos sincronizar com esse tempo daqui a pouco. O que a gente achava como normal para de funcionar, a gente não entende por quê. E isso é um desafio que os empreendedores, quem quer operar dentro de um mercado, precisa entender. Porque tudo bem pessoas, mas as pessoas agora estão com a cabeça para baixo, por exemplo, no mundo digital. Então, como esse mundo fica se conectando com o real? E os valores do mundo real, será que são os mesmos do mundo digital? Aí já não sei. É interessante, né? E isso que tu falou, realmente buscando ali os filmes americanos, mas era meio que um espelho, né, do que acontecia na época. Tentar replicar isso hoje, acho que até meio burro, né? Porque centralizar todo o poder, toda a dinâmica em cima de uma única pessoa. Essa pessoa, se ela tem algum problema, que ela sai do jogo, acabou, nossa, desmorona tudo, né? Então, quanto mais capilar, quanto mais a liderança se expande para outros e você deixa outros criar a responsabilidade. A gente estava falando um pouquinho sobre isso antes de a gente começar, até queria que tu falasse um pouquinho sobre esse tema, sobre a parte do aumento. Vou pedir um aumento. E eu estava ouvindo em algum outro podcast, eu acho, e o cara falou sobre isso. Cara, você não pode pedir, não é que não pode, né? Não precisa pedir um aumento, porque as pessoas estão vendo o que você está fazendo. E às vezes tu tá num lugar lá e você acha, já tô aqui há 10 anos e nunca recebi uma promoção, o cara tá aqui há 6 meses e já entrou abaixo e já tá assim. A pergunta que tem que se fazer é por que isso aconteceu, né? Ao invés do aumento, de repente ele pediu, cara, quais as responsabilidades que eu posso... Eu queria que tu dissertasse um pouquinho sobre isso. Como é que você vê essa questão aí dos seus colaboradores? Porque eu falo aqui dentro do Mentoráveis toda semana sobre empreender, né? E já falei 1 milhão de vezes também que assim, o empreender não é só eu abrir um CNPJ e ter um negócio e ser um empresário, né? O empreender, ele vem em várias escalas e dentro do corporativo, empreender dentro de um outro CNPJ, do CNPJ de outra pessoa, de uma corporação, ser um executivo é tão importante quanto, né? O empreender faz com que você realmente suba esses degraus. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que foi essa sua jornada de escala e como é que você vê isso até com os seus pares ali, porque, bom, para tu estar onde está hoje, alguém não está. Não necessariamente. O ponto é criar um contexto onde todo mundo pode crescer. Mas eu, ouvindo falar você, pensei 2 coisas. Uma, tem uma sentença que acho que no último ano e meio nós na empresa falamos muito que é óbvio, precisa ser dito. Eu não sei se falei... Sim, entendi. O ponto qual é? Por exemplo, um empreendedor, um gestor, tem um colaborador, esse colaborador chega e fala, eu gostaria de ter um aumento. O empreendedor fica incomodado, mas, peraí, antes de tudo, não necessariamente avisar o que o empreendedor tem, também o funcionário tem. Então, antes de tudo, explica para ele como funciona o negócio, como funciona o contexto, como funciona o conceito de evolução profissional, porque não necessariamente a pessoa tem. Não necessariamente porque foi contratada por um trabalho X que não tem dentro da formação dele essa parte. Porque, por exemplo, na Itália como no Brasil, eu entendi, a educação financeira está fora do papel da escola. Olha isso, uma das coisas mais importantes, mas tudo bem. Qual é o ponto? É que a pessoa que fica pedindo aumento normalmente tem claro o conceito de necessidade, de escopo, mas não necessariamente tem claro o conceito de como chegar lá. E aí o nosso papel qual é? Antes de tudo antes de fornecer a possibilidade para que a pessoa possa atingir o máximo potencial, que significa também deixar ele atuar em uma forma mais
eficiente, eficaz, produtiva dentro da realidade onde opera, o ponto é explicar. Ou seja, tentar explicar para a pessoa que o aumento é uma consequência. Onde o foco tem que ser sobre a maior responsabilidade, como a gente falou, ou um trabalho mais complexo, com um resultado mais grande atrelado, onde você crescendo tem como consequência uma posição mais alta dentro da organização e, de consequência, uma valorização diferenciada. Porque a mentalidade certa é o que eu faria se a empresa fosse a minha. Se tudo isso foi o resultado do meu trabalho, eu coloquei dinheiro, meus recursos, eu estou acreditando no que eu faço, muda. Porque muitas vezes a forma de que você fica avaliando uma situação muda completamente. Perché? Porque sabe como funziona o ser umano, no? Sim. Quando a coisa não é dele, tanto faz. Mas no momento em que a gente consegue trabalhar nessa sensibilidade, muda, porque você percebe que as pessoas ficam atuando como se fosse dele, independentemente da posição na organização. Esse é o diferencial. Se a gente consegue trabalhar nesse sentido, o pedido de aumento desaparece e fica aumentando o pedido de o que eu posso fazer mais. Aí sim, esse é território fértil, bom, para plantar semente de um futuro melhor para todos, que é o que a gente está fazendo. Então, a nossa preocupação tem que ser, nós como gestores, de criar situações para as pessoas crescer. Que significa a estrutura toda tem que crescer, claro, em um contexto onde a gente opera. Depende da atividade do empreendedor. Mas esse é o ponto. Eu concordo plenamente, eu acho que é bem esse o caminho que eu imagino, que é, cara, como é que eu posso estar mais comprometido, como é que eu posso estar mais dentro do negócio, né? Deixa eu entender melhor, deixa eu criar mais responsabilidade, me dá um pouquinho mais, né? E aí essa é a grande dinâmica que eu sempre tento explanar e tirar dos nossos convidados aqui, que é que não tem briga, né? Não tem nós e eles, né? Tem um business que ele vai crescer se todo mundo trabalhar junto, o empregador e o empregado, né? Então, cara, como é que exatamente como você falou, né? O básico tem que ser posto na mesa, né? E às vezes a gente deixa passar isso, cara. O negócio tem suporte, tem mercado, como é que tá, o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Às vezes não é nem o assumir uma responsabilidade, às vezes é estar atento ao próprio negócio e te trazer uma oportunidade que de repente você não viu, né? É igual futebol, né? Tá dentro do campo. Porque é normal que seja assim. A gente só tem dois olhos. Isso, você tá jogando ali, você não tá vendo o que tá acontecendo do lado aqui. E às vezes alguém que tá num outro caminho, né? Ou tá de fora ali, tá num outro setor, cara, pô, tem uma oportunidade ali que você deixou passar, o que você acha? Vamos dar uma olhada. Até aqui, como eu falei um pouquinho antes, né? Da nossa nova estrutura, ela surgiu esse conceito de um colaborador nosso ali que falou, cara, faz um bar, né? E a primeira vista, né? Tipo assim, não vou fazer um bar, tipo, foi uma brincadeira até que eu até faço com o João sempre, cara, tá maluco? Vou fazer um bar, a galera vai pra cá pra se embriagar, até seria interessante mas tomar um Negronezinho. Mas aí acho que depois é para desligar o negócio, porque quando vira alcoólico, poi a conversa muda, aí já não sei. Exatamente. Então, mas aí a questão é não abandonar o conceito que veio de outro lugar, que alguém que estava vendo de uma forma diferente te trouxe uma proposta, né? Você assimilou e aplicou dentro e funcionou de uma forma que de repente se eu tivesse feito do meu jeito não teria sido tão bacana. Claro. Porque eu estou com uma visão mais focada esse é o ponto. O que estamos falando, além do fato que são assuntos complexos, é tentar resumir. Não é simples, então é claro que provavelmente quem que está ouvindo fala, nossa, sim, mas não está considerando isso que é verdade. A gente está batendo um papo, nós estamos fazendo um tratado internacional sobre como gerenciar a empresa. O ponto qual é? É que... Importante saber disso. Não é tudo lindo e maravilhoso. Sim. De 10 vezes que a gente tenta, não necessariamente as 10 vezes funciona. Tem falha, tem erro, se chama experiência normalmente. Mas esse é o ponto. E tem um monte de variáveis a ser considerado. Por exemplo, a básica do básica, você acorda um dia
tem um problema de qualquer forma e isso afeta, porque a gente é ser humano. Voltamos no trabalho, a nossa capacidade de, entre aspas, se relacionar com os outros, naquele exato dia, naquele momento um pouco mais chata, e a resposta vai ser meio mais fria do que deveria, e a reação diferente. Gente, é complicado, porque estamos falando de pessoas. Aí, na realidade, lembro, eu escolhi engenharia porque com as máquinas simples, liga, desliga, manutenção, pronto, funciona, eu troco, compro nova, é resolvido. Agora, com pessoas já é outra coisa. Do outro lado, as pessoas te conseguem ajudar a produzir resultado que uma máquina, por enquanto, esse é outro tópico, não vai conseguir. Vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais para frente ali. Vamos voltar. Deixa eu voltar um pouquinho, na verdade que a gente já foi legal, porque a gente já foi um pouquinho mais longe. Bom, a engenharia chegou na sua... Eu voltando para lá no comecinho de novo, na Itália. Mas não começou na parte automobilística. Começou, como você falou, lá na parte de componentes eletrônicos. Exatamente, foi mais na parte eletrônica. Nossa, eu não sei se posso contar essa história, deixa eu pensar quantos anos passaram. Aí vou chorar. Sou 25, posso falar. Na faculdade eu fiz engenharia eletrônica, então o trabalho final, um projeto que eu fiz foi sobre um dispositivo chamado MEMS, que é basicamente os sensores que hoje em dia estão dentro do celular, que fica detectando movimento e aceleração. São dispositivos que foram desenvolvidos na época e lá na STM, onde eu fiz esse projeto, estavam sendo desenvolvidos. Só que precisava de um equipamento para testar a qualidade. Aí o meu trabalho era desenvolver esse equipamento. Precisava de um sensor de uma capacidade superior que seja referência para testar aquele que estava sendo produzido. Aí chegou, desse tamanho, agora é microscópico. Eu falei, de onde chega isso? Não pergunta. Tá bom, vou perguntar. Então, usei esse negócio, origem militar com certeza. E, depois descobri que era um sensor que fica montado sobre os foguetes para nivelar a parte de movimento durante o voo do foguete. E hoje em dia temos isso. O primeiro cliente dos sensores que foi desenvolvido foi a Microsoft para o joypad da Xbox, que na época estava sendo desenvolvido. Então aquele foi meu primeiro... ali, não? Não, antes. O joypad básico da época, ou seja, os primeiros já tinha um acelerômetro dentro, o Elite. Então, assim, eu lembro, estava no laboratório, me ligou um amigo de infância, falando, olha, os engenheiros que trabalham aqui na empresa onde eu trabalho estão indo embora e precisamos de alguém que conheça esse tipo de tecnologia porque temos que construir um sistema que fica medindo campos magnéticos. E eu, o quê? Não entendi nada. Falei, tá bom, vou lá ver. Eu fui lá, me explicou mais ou menos o conceito e era, entre aspas, a gente era um pouco ingênuo, ainda na faculdade, sem perceber a responsabilidade do que a gente estava aceitando. E o que a gente estava aceitando é que essa empresa que ficava produzindo imã desde os anos 80 estava tentando trocar a produção porque estavam chegando as televisões com tela LCD. Aí antes tinha tubo catódico, exato, e precisava de imã para alinhar os eletrões dentro do tubo católico. Um dia com o outro, acabou, literalmente. Aí os pedidos terminaram e só tinha esse pequeno laboratório dentro da empresa, onde eu e esse meu amigo stavamo desenvolvendo a base de um sensor que está instalado nas rodas para o funcionamento do ABS dos carros. Então lá foi a conjunção com o automotivo, porque ficamos produzindo um componente de plastica e ferro, onde no passado era bolacha e ferro. Era mais econômico, eccetera, eccetera, tinha outra caratteristica. Só que na época o automotivo, não na época, sempre assim, automotivo ocidental, se tem uma tecnologia conhecida, que todo mundo usa, você tentar entrando com algo novo, ninguém quer. Porque todo mundo está na zona de conforto. Perché tenho que me arriscar colocando esse negócio? Não conheço, ninguém usa. Então foi difícil conseguir o primeiro cliente.
Aí conseguimos, só que essa tecnologia era cara, não tinha nada, ou seja, a gente tinha que criar o produto em si, as máquinas que ficavam produzindo ele, a máquina para testar ele. A cadeia inteira. Sim, exato. E criamos literalmente essa tecnologia, juntando conceito e equipamento que ficavam existindo em outros lugares para criar algo novo. Só que infelizmente não foi suficiente, porque o faturamento da empresa, como farei, tipo, caiu de um 85% de um dia com o outro. Então, a empresa precisava de um parceiro para conseguir desenvolver mais esse negócio, e aí chegou a empresa onde eu trabalho hoje, que viu a potencialidade do produto e resolveu comprar essa tecnologia. E os técnicos que desenvolveram também essa tecnologia. Então eu cheguei junto com as máquinas dentro de uma caixa de madeira, aí foi colocado lá. Desembrulharam, Aí exatamente o que a gente falou, conseguimos ter um recurso para desenvolver essa tecnologia, foi, olha, muito satisfatório, porque você sonhando um conceito e vendo ele aparecer no mundo real funcionando, é uma satisfação gigantesca. Mas aí quando a MTA fez a aquisição, vocês foram para pilotar ou foram lá para fazer parte de um time deles já? Não, foi criado um departamento específico para essa tecnologia. Esse ramo di produto che era differente do che o portafoglio da MTA tinha. Para a MTA foi uma aquisição para expandir o portafoglio também nos clientes. Para nós foi uma possibilidade de desenvolver uma tecnologia. Então, na realidade, eu entrei na empresa com uma roupa de técnico de engenharia, porque, como consequência do fato da faculdade que eu fiz. Aí, terminado aquele trabalho, eu lembro o diretor da época falou: eu gostei do trabalho que foi feito aqui. Sabe o que? Faz também no resto da fábrica. Estamos falando de um trabalho tecnológico, ou seja, desenvolvimento de processo. Aí, passaram 2 anos, voltei e falei: pronto, é agora que vamos fazer. Agora tem esse programa de melhoria para, sabe, desenvolver alguma parte de processos gerenciais, além da parte fabril, que era já algo totalmente fora do que eu estudei. Então, era tudo novo. Normalmente uma pessoa que fala, eu não sei, é o que eu pensei, tipo, eu vou. Sim. Vou no sentido que vou cabeça para baixo e vou conseguir. Eu lembro que uma pessoa que eu conheci fala que todo mundo na vida profissional chega um momento onde tem uma escolha para fazer. Sim. Ou você fica fazendo para o resto da vida, não? Um caminho de algo que você gosta, mas não necessariamente vai te permitir de chegar ao seu máximo, ou pega um caminho mais difícil, mais desafiador, mais dor de cabeça, mais tudo. E, de contrapartida, você vai conseguir algo muito mais além do que a sua zona de conforto te deixa. Eu pensei, nossa, é agora. Então eu falei, sim, bom. Aí eu aceitei esse desafio, foi... Isso é empreender, Daniel. Sim, empreender lá perdi, não é confortável. Então, lá foi o que eu perdi os cabelos, lá foram embora, tal. Não é genética, é trabalho. Não, tudo bem. Muito trabalho do... Nossa, não, estou brincando, meu avô já não tinha, tal. Eu sabia. Aí, aquele sábado de madrugada... Na realidade, ficava acordando, falando, nossa, quanto pelo, por acaso, mas eu não tenho gato, que é isso? Não tenho. Pero eu... Aí, 2 anos, voltei lá no meu chefe da época e falei, pronto, fiz, e agora? Agora tenho o meu lugar, mas já estou ocupado. Então eu falei, bom, preciso fazer algo. Então eu escolhi mudar de área, fiz um passo para trás, porque era a única forma, para depois fazer 2 para frente. Aí eu lembro, enquanto eu estava lá, na verdade, na área logística, um dia, acho que foi em junho de 2016, me chamou, falou, vem, preciso falar com você. Eu me trouxe num quarto, numa sala de reunião, falando, olha, temos uma necessidade no Brasil, só que eu preciso saber, tipo, máximo amanhã, se você conseguir ir lá, ficar 5 meses,
até que a gente não resolve. Aí eu falei, não, vou te falar agora, eu vou. Bate pronto. Mas sì, perché sabe quando você percebe che sta passando aquele trem Sim. ed è para pular na hora? A gente fala aqui sobre o cavalo encilhado. Ele já tá então, passando já encilhadinho ali, ou sobe, vai ou fica. Né? Porque a pior coisa da vida é o arrependimento. E se você não aceita ou não tenta aproveitar de algo que a vida te coloca, pode não dar certo, mas é muito pior. Para mim, assim, ter aquela sensação do tipo, nossa, eu tive oportunidade e não fiz. Agora, fazer, não conseguir, é todo outro assunto. Mas tenta. Aí, foi lá que começou a história aqui no Brasil. Eu cheguei aqui no Brasil, fiquei um tempo. E lá, o CEO do grupo, que já virou meu referente direto, falou, eu gostei do trabalho, da forma que você fez. Quer fazer uma experiência um pouco mais longa? Eu falei, quero. Voltei para a Itália, falei para minha esposa da época, a resposta foi, sabe? Falei, olha, funciona assim, eu vou. Se você quer vir comigo, tudo bem. Caso contrário, eu vou. Não quis dizer que vamos terminar a história. Quis dizer que essa oportunidade, então, não dá para desperdiçar. E aí o resto foi um caminho. Então, mais ou menos, foi assim. A gente bateu também um papo sobre a referência, os livros que a gente tem perto da cabeceira. Para mim sempre foi o Príncipe de Machiavelli. E além do livro e da natureza dele, para mim a referência é uma sentença só, que fala que é exatamente o que a gente falou, a vida te proporciona opportunidade, chama destino, sorte, Deus, ou seja, 50% dipende de nós, 50% não. Chega ou não chega? Aí você pode ser o melhor do mundo no que você faz, mas se não tem uma oportunidade você não chega. Sim, exatamente. E vice-versa. Agora, já é difícil ter oportunidade. Se chega a oportunidade e a gente não faz o máximo para aproveitar, é nossa responsabilidade. Sim. E aí vamos reclamar com quem? Com os outros do porquê a gente não está chegando? Não. E isso não é verdade para empreendedor, não é verdade para, sei lá, líder de Estado, isso é verdade para todo mundo, porque o potencial de qualquer pessoa, entre aspas, além de fator genético, é o mesmo. Então o que muda é a nossa postura mental na frente das oportunidades. E aí volta aquele assunto do salário. Não é o salário, é a oportunidade. Então cria oportunidade para os outros. Sim. Se depois não dá certo, entre aspas, acontece. É exatamente o que você falou, né? Você chegou num ponto onde o próximo passo, a cadeira já estava ocupada. Né? Tipo, cara, o que eu faço agora? Pô, vou dar um passo mais para trás, vou me organizar, mas sem perder o ânimo. Né? Vou continuar fazendo até a oportunidade aparecer, aqui ou em outro lugar, mas a oportunidade iria aparecer. Não é que eu me converti, mas eu de certa forma me converti há um pouco tempo, né? Não sei como não falamos sobre espiritualidade, mas é uma coisa que tem sido cada vez mais forte para mim, e eu acho que casa um pouco com o que você falou, né? Cara, não adianta ficar pedindo pro Papai do Céu, pô, Papai do Céu, Papai do Céu, me ajuda, mas você não faz nada. Né? Então, o cavalo fica passando. Não, mas eu estou esperando. Não, mas ele está passando ali, eu sei que não está subindo. Né? O que você está fazendo? A partir do momento que você estressa todas as possibilidades, a partir do momento que você faz realmente tudo que está ao seu alcance e você fala assim, cara, não tem mais nada o que eu possa fazer. Então agora eu vou entregar na mão, porque eu sei que aí vai tá além de mim e certamente o único que pode fazer além tá lá em cima e ele vai prover, não tem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem essa nuance que às vezes a gente fica colocando muito a energia, procurando e esperando muito um além, que bem como você falou exatamente, às vezes está dentro. Se não tiver dentro, se não tiver uma busca interna, se não tiver um olhar para dentro no sentido de, cara, eu preciso fazer diferente, eu preciso fazer alguma coisa a mais, eu preciso estar atento principalmente às oportunidades que se propõem ali na sua vida. Né? E às vezes é uma que te traz desconforto. Né? Normalmente é assim, porque outra sentença fala, não tem ganho sem sacrifício. Sim. É isso. Ou seja,
coisa fácil não existe, literalmente não existe. Quando alguém fala, ganhou fácil, não é verdade. Não é verdade porque se for isso mesmo, termina rápido, da mesma velocidade que chegou. E não é bom. E a maioria das vezes as pessoas ficam olhando só a parte externa de um contexto, fazendo comentários superficiais devido a un'analisi superficiais do contesto. E tudo bem, faz parte. Agora, o que estavo pensando é que o que estamos falando é lindo, certo? Sim. Só que... bonito, romântico. É difícil. Bastante. Porque vida te coloca também em situações ruins. É conseguir a força que você precisa para fazer o que a gente falou em um contexto que não é simples. E muito provavelmente esse é um dos diferenciais que destaca algumas pessoas que conseguem chegar um pouco mais rápido em comparação a outras situações. Agora, o ponto é também o que a gente falou sobre os outros. Em que sentido? Tentar crescer sozinhos, sem considerar que você não é sozinho, não funciona. Porque só crescer sem crescer junto é algo que gera como é que se fala? Squilibrio. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Ed è claro che un árvore torto não é saudável, mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, uma parte importante de um crescimento, além das oportunidades, é também entender ao longo do nosso caminho, da nossa vida, as pessoas que a gente encontra, considerar elas dentro da nossa jornada e deixar algo positivo, naturalmente, porque coisa negativa ninguém quer. Mas esse é o ponto, porque outra coisa que fica me movendo, por exemplo, é, um dia antes ou depois, tudo isso termina. Aí vou parar, vou olhar para trás e pensar o que eu fiz. Então, tem que ser algo que, num sentido como conceito, vale da pessoa em si. É um legado, certo? É um legado, normalmente, não é para nós. É para os outros, é para quem fica. Então, o conceito de fazer algo aqui, eu gosto do lugar onde eu trabalho porque é um ambiente, além de ser multinacional, familiar. Então, a empresa tem valores que eu adoro. Eu lembro muito bem de algumas situações durante a pandemia, porque nem todo mundo sabe, eu lembro o que é lembrar, mas quando aconteceu em uma cidade na Itália, onde uma enfermeira encontrou uma pessoa que estava com gripe, só que estavam tentando dar remédio, não estava funcionando, e pensou, vamos fazer esse teste do Covid, e lá pegaram. Não é que foi o primeiro que aconteceu lá na Europa, foi o primeiro a ser descoberto. Adivinha qual era aquela cidade? Codogno. Adivinha onde a MTA fica? Codogno. Juro por Deus, 6 horas chegou o exército, trancou tudo. Eu estava aqui, recebi mensagem, fiquei com o celular aqui na mão, tipo, olhando, de bêbado. Tive que ler X vezes antes de realizar que estava acontecendo de verdade, aconteceu lá, ou seja, no mundo ocidental, aconteceu lá mesmo, em Codogno, que é uma cidade pequena na Itália, ninguém conhece fora de quem passa da rodovia, sabe? Aí foi um choque. Então, o que a empresa fez para a comunidade durante aquele período é exatamente o contrário do que eu ouvi que as empresas fazem quando tem uma crise econômica. É exatamente o contrário. Eu lembro, recebi uma ligação naqueles dias que falou como é a situação lá. Eu contei, porque infelizmente chegou também aqui no Brasil. Eu estava com medo, falei, agora vai chegar a diretiva para entender o que fazer. E o que ele falou, o meu chefe, que é Antonio Falchetti, falou, tenta guardar o número máximo possível de contrato de trabalho. Ponto. Faturamento, empresa, cliente, zero. Famílias. Aí eu como ser humano, foi
foi algo totalmente, sim, que me deu a força para fazer o que precisava fazer num período onde todo mundo tive que fazer sacrifício e aceitar compromisso. Então isso me deixou com vontade de ficar, porque eu sei que é um contexto onde tem pessoas que se preocupam de outras pessoas. Esse é o legado. Não é, entre aspas, é produzir peça para carros, o que é um objeto que fica ajudando as pessoas a se locomover da um ponto A ao ponto B. No contexto da evolução humana é pouco relevante, é útil, não é fundamental. Então tudo isso, por quê? Cioè, perché? Qual é o sentido? Qual é o significado? Eu como ser humano estou fazendo o quê? Aí no momento que você tenta fazer algo que ajuda as pessoas a conseguir viver a vida deles, quando você enxerga as crianças deles crescendo, a gente faz o Family Day, aí você entende que é por isso. Esse é o legado. Putz, que legal. É uma história que eu não realmente... Essa eu não conhecia. E, cara, muito bacana poder ouvir e saber que ainda tem muito isso. E aí é que tá, né? Daniela, eu falo muito sobre isso aqui, que não tem A e B, não tem nós contra eles, não tem eles contra nós. Não existe isso, né? Acho que, tipo, óbvio que qualquer lugar tem o gente boa e tem o escroto, né? Mas só que isso é uma exceção, não é uma regra, né? Eu acho que todo empresário, todo mundo que empreende, todo mundo que faz qualquer coisa, o objetivo inicial, e acho que por meio para frente, é se perpetuar na história, né? O que eu vou fazer para deixar o meu legado, para construir o meu legado? Cara, isso quer construir legado, tu não vai construir legado pisando em ninguém. Exatamente. Né? O legado que ele vai construir vai ser feio. Que não vai ser bom de contar. Exato. Né? Então as pessoas realmente querem fazer, e se não é esse o propósito, o objetivo, com o decorrer da vida e da jornada desse empreendedor, dessas pessoas, cara, eles tendem a ver que o dinheiro não é mais só o dinheiro, o propósito é o outro. Sim, né? Então a busca começa a ser outra e ele começa a evoluir. E tudo bem, acho que essa é a grande questão, a evolução, as pessoas evoluem. Né? Eu gosto de verde hoje, amanhã eu posso gostar de azul e tá tudo bem. Né? Então tipo, a coisa vai evoluir, minha percepção de mundo, as minhas referências, como falou do livro lá, né, do Príncipe, cara... Eu li o Príncipe, depois eu li outro livro, então tipo, eu vou consumindo informações, vou consumindo conhecimento, o que faz com que eu mude. E que legal que eu tenho essa possibilidade de mudar, né? Então eu acho isso fantástico, acho bacana, pô. Fiquei mais fã agora da MTA ainda. E inclusive, cara, a gente não falou da MTA. O que é a MTA? Né? A gente falou pra caramba, mas não falou da empresa em si, porque assim, a gente tá falando de empresa familiar, o cara acha que é uma empresa lá na garagem da família, que tem 2 pessoas. Não, a MTA tá em 80 países, acho isso, né? É que começou mesmo assim, ou seja, no ano passado foi celebrado 70 anos do grupo, ou seja, da fundação da empresa. Esse ano, para nós no Brasil, a gente fica celebrando 30 anos. Ou seja, é uma empresa que já fica presente no mercado há muito tempo. Acompanha a evolução das automóveis desde muito tempo, trabalhando com, basicamente, a gente brinca falando que se tem uma roda, a gente tem uma peça. Diretamente ou indiretamente. Tudo nasceu com os fusíveis. Aí depois evoluiu como conceito de caixa portafusíveis, e a gente fica dentro da parte da economia elétrica e da parte da algum anno eletrônica e de eletrônica de alta potência das últimas tecnologias. Então estamos nessa parte dos veículos. E acho que a gente trabalha bem, porque se ninguém conhece, significa que ninguém tive que trocar uma das nossas partes. Então ninguém conhece porque ninguém vê. E quando um trabalho é bem feito, ninguém sabe. Esse é o ponto. Interessante. Não precisa ficar... Exato. Aí, se tem alguma coisa que não funciona, você fica olhando, nossa, esse produtor tem uma qualidade discutível, vai. Sim. No nosso caso, não, porque muito provavelmente o carro acaba antes da vida útil da qualidade do nosso produto. E que
nos proporciona no mercado, ou seja, o tamanho da MTA em comparação aos competitors, que a gente briga, não sei, acho que tem aqui também aquela história Davide e Golia. Uma empresa pequena assim que fica brigando com multinacionais gigantescas. E como a gente consegue? Beh, exatamente com os conceitos que a gente falou hoje. Esse é o diferencial. Pessoas. Aí o resultado de todos esses conceitos aplicados é tempo de resposta. As pessoas que ficam à vontade, porque quando alguém liga para elas, também fora do expediente, eles não falam, não estou trabalhando. Não é o trabalho. É a jornada deles, eles gostam. Sim. E aí eles atendem. O cliente que do outro lado, o cliente, o fornecedor, parceiro, que do outro lado percebe isso, fica ainda mais à vontade. Então tem todo um redor onde nós que somos comprometidos conseguimos algo além do que os grandes grupos que têm vantagem e desvantagem conseguem por conta do contexto deles. O nosso desafio agora é crescer sem virar, sabe, sem perder o coração, essa parte. Mas acho que vamos conseguir. Então, mais ou menos o contexto é esse. Nós no Brasil começamos com uma revenda de peça para a antiga Fiasa, depois virou Fiat, agora Stellantis. Quando eu cheguei aqui, a empresa tinha 2 ou 3 máquinas de tampas para radiadores e era o 70% para ação logística. Aí o intuito foi, tem que virar indústria. Desde então, cada ano, tudo que a gente consegue, estamos reinvestindo para deixar a planta evoluir. Devido ao fato que estamos construindo uma planta que vai ter 3 vezes mais o espaço que temos hoje, esse é algo que mostra esse conceito aplicado. Mais ou menos é isso. É uma planta... Foi aí, inclusive, que a gente se conectou, né? Exatamente. Foi nesse momento. Viu? Oportunidade. Exatamente. Porque sem o conceito de querer crescer, esse papo não... Inclusive, a gente conectou através dos meninos da Costa Feitosa, que é a consultora que tiveram aqui com a gente também há um tempo atrás. Foi um papo muito bacana. Porra, eu fiquei... falei que ele já se conheceu, eu fiquei bem... não sei se é impressionada a palavra, mas eu fiquei bem feliz em ver, porque são 2 jovens, né, assumindo um negócio familiar. Eu sempre... Foi muito claro para mim que um negócio familiar, não a parte de sucessão sempre é complexo, bastante complexo. E ver como os 2 fazem isso, para mim foi muito gratificante. E aí, quando a gente se conectou, né, a Costa Feitosa traz esse conceito, e ali foi até que eles falaram, por isso que eles falaram bem de você para mim, ele traz esse conceito de, cara, a gente quer construir os nossos canteiros com qualidade para o nosso colaborador, a gente sempre está olhando para todo mundo, e obviamente isso não necessariamente... nos deixa ter um preço super competitivo, né? Mas as pessoas compram mais do que isso, né? E aí, quando ele nos apresentou, eu falei, cara, realmente a MTA comprou não só a construção do novo pavilhão lá de vocês, do Parque Fabril, mas também como isso vai ser construído, a experiência. Porque né? o tempo depois deixa os números, os valores afastados na memória. O que você não esquece é a experiência, se foi boa ou se foi ruim, aquele permanece. Exatamente. É o mesmo conceito que o mercado do luxo usa. Porque eles colocam algum preço que não faz sentido nenhum em comparação com o custo industrial. Opinião pessoal, então... Mas é como é entregue, né? Fica proporcionando uma experiência. Você não está comprando um objeto, está comprando experiência. E lá o valor é absolutamente subjetivo. Então, sim. Aí é que tá, é o que eu digo sempre também, vem até do mercado, não é preço, é valor. Mas né? Exatamente. O que isso significa na sua vida. E isso tem preço, difícil. E aí vem do que a gente vem falando até agora aqui, que é o cuidado essencial com as pessoas que estão ali, realmente são importantes, é um ativo muito importante. Então o jeito que eles tratam lá, os meninos falaram aqui super bem sobre isso, do cuidado, desde o uniforme até o ar-condicionado nas salas deles lá, que é um trabalho pesado, né? Então o carinho que eles têm com isso eu acho que é muito bacana, e ter quem apoia isso é mais bacana ainda. A MTA trabalha com tecnologia, como tu falou, parte de eletrônico,
né? E a gente está num mundo cada vez mais eletrônico, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de coisa acontecendo, e falou assim, pô, ninguém conhece MTA porque não dá problema. Aqui antes não tinha, agora tem mais. Como é que vocês estão se preparando? Como é que está o momento de vocês? Olha, quase uma brincadeira. Todo mundo, querendo ou não, muito provavelmente vai precisar na vida de advogado. Para o bom ou para o ruim. Perché precisa. Eu ouvi um advogado falar alguns meses atrás que normalmente quando prepara um trabalho, antes de apresentar para o juiz, simula isso com uma inteligência artificial, não vou falar qua, para encontrar falha do documento, ou seja, da tese dele, e corrigir antes de ir lá. Aí eu dei risada falando, bom, então preciso mais de você, vou diretamente lá. A gente deu risada, ma deu risada, sabe, com o suo... Ups! Perché, entre aspas, vamos pensare una cosa. Esempio, as redes sociais, certo? Sim. Anzi, antes, o smartphone. Eu lembro muito bem, eu sempre fui um nerd de primeira categoria. Sempre. Tinha um negócio tecnológico novo, eu quero. Nossa, quero explorar, quero... E na época todo mundo zoava a gente falando, você é um nerd, tipo, não você, eu, os meus amigos, sabe? Só gosta dessas coisas, bibi. Tudo bem. Até que todo mundo virou nerd. Quando apareceu o smartphone, que virou com um preço acessível na realidade, porque a nova tecnologia normalmente é sempre... Aí, o que aconteceu? A gente, que sempre ficou explorando a nova tecnologia, mas tentando entender ela e com um uso consciente, uma boa parte da popolação ficou perdida nessa nova tecnologia. Todo mundo agora com a cabeça para baixo. Sim. Gente, eu vou no restaurante às vezes, por quê? Porque eu quero bater um papo com as pessoas. Pronto, tenta dar uma olhada nas outras mesas. Uma boa quantidade fica lá no negócio, não só porque tem um cardápio digital, porque às vezes o assunto termina e prac, muito mais simples se perder naquele negócio. Então, esse foi um impacto de uma tecnologia X, qual o smartphone, dentro do contexto social. Ok. Agora tem esse conceito da IA. Chegou, está chegando, todo mundo está brincando. Está fazendo as imagens, não? Os memes, ou coisa assim, o vídeo, simulação, tudo bem. Estamos brincando ainda. O negócio ainda não entrou no dia a dia de forma pesada, da mesma forma que, por exemplo, o smartphone entrou. Agora, minha grande dúvida é o cenário que vai acontecer. Como isso vai modificar o nosso contexto quando a gente deixa entrar na nossa vida uma ferramenta, perché stiamo falando só de uma ferramenta, di forma mais pesada. Eu vou fazer um exemplo pessoal. Claro, eu estou aqui deste lado do mundo, a minha família está no outro, e a gente está batendo um papo só para procurar algumas coisas na internet. Até então, ter o motore di ricerca, non so come si fala aqui, ou seja, quando você faz uma pesquisa na internet, certo? Tem X recursos para isso. Buscador, né? Buscador, vai. Você coloca uma palavra-chave, uma sentença, e um algoritmo te proporciona o resultado mais adequado de acordo com alguns parâmetros. Agora tem um negócio que vai além e consegue também produzir resultado nesse sentido. Eu farei, tenta usar esse negócio. Tenta ver o que fala. Risposta. Não confio nisso. Aí já tem um gap generacional, sabe? Sim. O ponto é que quando esse vai ser superado, e o básico do básico, a gente vai usar também uma ferramenta desse tipo, que é um abuso da ferramenta, um uso errado da ferramenta, temos um risco. Porque desliga. Aí para de, como se chama? Usar a própria cabeça é só copiar e colar algo que chega de lá. E a gente pode falar ora sobre risco, vantagens e desvantagens. O ponto qual é? Estamos falando de uma ferramenta, uma entre X milhares de outras que o ser humano vai ter. O ponto é que sempre tem alguém que vai fazer um uso consciente e outros que não
Lembrando que quando uma tecnologia fica disponível para a população, normalmente já está presente faz tempo nos bastidores para um uso tipicamente aplicação diferenciada. Não precisa explicar qual. Então, esse é um novo contexto. E temos esse bicho para lidar lá para frente, que no passado não tinha. Então, eu costumo, por exemplo, quando tenho uma situação que eu não entendo, vou pegar um livro de história, vou procurar se já aconteceu algo similar para ver o que aconteceu e tentar evitar problema, algo do tipo. Só que essa ferramenta traz cenário completamente inexplorado, porque nunca tive na storia do genere umano un negócio desse tipo. Perché vai chegar um ponto, é uma possibilidade, não é uma certeza, onde a capacidade desse negócio vai além da nossa, genericamente falando. Se eu não me engano, também foi criado um comitê para regulamentar algo que, por enquanto, está sendo desenvolvido, entre aspas, meio que, sabe, de forma empresarial. Então, esse é um cenário que precisa ser colocado em conta, porque muda o nosso trabalho. A gente está realmente só na casquinha, né? O que tem para baixo a gente não tem ideia do que está acontecendo ainda e o que já tem. Eu também acredito que tem N funcionalidades, N jeito. Eu estava, inclusive, aí tu fala, isso é bem importante, né? De novo, as experiências pessoais, né? Tipo, outro dia eu estava em casa e aí a minha filha estava no GPT lendo, a minha mulher viu, ficou aborrecidíssima. Por que não está fazendo o trabalho? Ela está fazendo estava usando a inteligência para fazer para ela. Eu falei, não. Eu fiquei também horrorizado. Eu fui lá ver, né? O que está acontecendo? Né? Mas na verdade ela estava fazendo exatamente o que o teu advogado fez, né? Ela fez o trabalho e estava ali com ele, corrigindo, para entender se ela estava com o conceito certo. Tipo, ela estava, de certa forma, estudando ali dentro. Exato. Ou seja, lembra bem. Nossa, não quero fazer isso porque depois vou pensar, nossa, estou me dizendo. Na época, quando na escola falava, tenta fazer um resumo de um livro. Sim. Aí você tinha que ler um negócio, processar, bibibi. Você passava um dia quase para fazer um texto que precisava ser revisado, ou seja, imagina bem, qual é o escopo, qual é a ferramenta. O scopo é ter um resumo de um livro, ok? Perfeito. Você vai ter um tempo X para produzir aquele scopo. Apareceu o buscador, se fala. Ok. Sim. Aí os meninos começaram a colocar resumo do livro full. Resultado X, objetivo atingido em uma hora, e qualidade discutível. Agora tem uma ferramenta que acelera ainda mais. Então, presta bem, não estamos falando que as pessoas não querem fazer o trabalho. Mudou. Se o scopo é o resumo e tem uma ferramenta que consiga te ajudar a ter esse resumo em um segundo, errado? Sim. Não. O ponto é, o que você vai fazer com aquele resumo? Exatamente. Então, seria bom ajudar as pessoas sobre como usar essa ferramenta de forma certa. O outro ponto que eu acho super positivo é que a língua, né, a forma de se comunicar também vinha se perdendo, né, se abreviando, se falando gíria, não sei o quê. A IA, ela tem também, do meu ponto de vista, ajudado as pessoas a se comunicarem melhor, porque você precisa se fazer entender para conseguir tirar um bom resultado dela. Porque se você ficar jogando do jeito que você fala na rua, não vai sair nada de bom. Então, como é que eu falo, como é que eu converso? Então, até isso ela está moldando de novo as pessoas. Eu sinto isso, né? Tipo, como se expressar, o que pedir, como é que eu construo um briefing bem feito para ela me entregar realmente. E aí o outro ponto, claro, cara, não dá para aceitar tudo que vem de primeira. Não, exato. Ou seja, é um trabalho pré-mastigado, se fala, onde o nosso valor aditivado é revisado e fechamento do trabalho, isso sim. Hoje em dia, provavelmente, essa fase também lá para frente vai ser menor porque a ferramenta melhora. Vai ser mais específica dependendo do tipo de pedido que você vai fazer, mas hoje em dia estamos assim. E outro ponto também engraçado, porque você falando, tipo, o meu português dá para entender um sotaque que é estranho e muito provavelmente a construção gramatical e verbal às vezes é errada. Eu aprendi só usando o Google Tradutor.
Tipo, não fiz curso. Então, eu sou um primeiro exemplo de alguém que usou uma ferramenta para fazer... Aí, se tem, por exemplo, um professor de português, fica me ouvindo falar, fala, você está errado porque você usou uma ferramenta errada. É verdade. Mas no contexto do que eu precisava, foi a forma mais rápida e eficaz que eu achei. É isso errado? Não. Não, se eu estou com vontade, posso completar o conhecimento do idioma fazendo algum curso específico. Mas funcionou, porque eu consigo me expressar. Se comunica. Então, esse é o escopo. A dor está resolvida. Por que é a comunicação. Mas é bem esse o caminho mesmo. Eu concordo plenamente. Assim, é o que a gente vai fazer com as ferramentas. É óbvio, né? Tipo, vamos falar de novo, né? Se a gente pega lá atrás, não lá atrás, né? Cara, 15, 20 anos para trás, a quantidade de informação que a gente precisava processar era bem menor. Bem menor do que é hoje. Então, se tu pega uma criança hoje, tu pegar para ela, processa para mim aí, é um caos, né? E aí vem do estudo que tu falou, que você comentou sobre, eu acho que a ideia é a mesma quando com a advento da calculadora, né? Sim, exato. Então, tipo, fazer a conta toda na mão ali e tal, para entender o raciocínio de onde saiu. Né? Hoje a galera é calculadora. Só que tem que saber usar a ferramenta para chegar no resultado. Né? Então teve que aprender outra coisa e hoje você faz muito mais rápido. Sabe o que eu estou pensando? No passado, quando o trabalho era tudo manual, querendo ou não, as pessoas tiveram que fazer esforço físico. E também isso ficava trazendo movimento para as pessoas. Claro, não estou falando de um trabalho que era pesado, que ficava quebrando a estrutura do corpo. Estou falando de algo que te deixava se mexendo, ou seja, se movendo todos os dias para não ficar parado. Sim. E ter a doença, sabe, de hoje em dia. Perfeito. Esse é outro. Agora, hoje as pessoas pagam para ir na academia e deixar o corpo... treinado e ativo, saudável, certo? Perfeito. Seria bom começar, fica a dica para quem abrir uma empresa, antes ou depois vai ter academia para a cabeça. Per quê? Porque tem uma ferramenta que faz o trabalho para você. Mas você, usando a calculadora, não treina mais o cérebro que precisa disso para se conectar ativo. Então, provavelmente vai aparecer algo que vai ajudar também a mente a ficar em dia do mesmo jeito que o corpo hoje em dia fica, porque vai ser uma nova forma de ser saudável. Verdade. Porque saudável não é só o corpo, tem também a cabeça. Então... a gente já tem, acho que fala muito hoje sobre Alzheimer, por exemplo, se fala muito mais hoje do que se falava, sei lá, 2, 3 décadas para trás, que é realmente, tipo, que falam sempre que é as conexões que vão se desfazendo. Então, tipo, é um músculo, né? Um músculo. Tem que treinar. Então, tipo, se você não treina, ele vai se desfazendo, vai se perdendo de alguma forma. Não sei se é isso, tá? Perdão se eu estiver falando besteira, mas o pouco que eu li, o pouco que eu conheço, tem um pouco disso também. Então, é tentar sempre fortalecer. Como é que a gente fortalece o cérebro, né? É para se pensar. É interessante. É esse o ponto. Né? O outro ponto né? Porra, a gente tem hoje uma enxurrada de informação que a gente não tinha há uma, 2 décadas para trás. E a gente vai evoluindo. Quando você começou, botaram lá uma caixa em cima da mesa e esse era o processador. Hoje são micros, né? E aí eu vou até para o nosso papo que vale a pena, que tu pontuou para a gente sobre física quântica, sobre o quântico. O que isso... representa para você hoje? Como é que tu vê isso? Cara, é um bicho de 7 cabeças, pouca gente fala ainda, né? Tipo, se não tiver nos meios ali, é pouco falado, mas se realmente se concretizar e ficar mais popular, isso vai realmente mudar da água para o vinho que a gente tem hoje, né? Até as próprias inteligências artificiais, né? Certeza, porque, entre aspas, a inteligência artificial... não quero falar errado, mas de fato é um algoritmo que precisa de um hardware para ser rodado e deixar o negócio funcionar. Agora, a limitação da inteligência artificial é o hardware onde ela fica funcionando hoje em dia. Então, no momento que esse
equipamento vai melhorar muito a capacidade de cálculo dele, a capacidade indiretamente do algoritmo que roda nele também vai aumentar exponencialmente. Aqui estamos falando, por exemplo, de algum computador quântico que foi desenvolvido. Claro que hoje em dia essa tecnologia é embrionária, ou seja, ainda está sendo trabalhada. Sim. E como todas as novas tecnologias, pode dar ruim ou pode funcionar. Dependendo de X fatores que nem vou entrar. O tecnológico não é o único. Então, a potencialidade dessa tecnologia é assustadora, simplesmente porque, sem ser muito no técnico, eu tentei estudar um pouco, porque eu fiz eletrônica, então é meio que uma extensão do que eu estudei. Eletrônica é meio que simples. Digitalmente falando, o bit é 0 ou 1. 50-50, não tem outras possibilidades, certo? Sim. Se a gente usa o exemplo da moeda, quando a gente faz esse negócio de tirar a moeda para ver se é um lado ou outro, Cara coroa. aquele é o bit, é um lado ou outro. O computer quântico funziona com um conceito che è differente. E o negócio varia cada estado no momento che a moeda está rodando no ar. Ou seja, pensa, 1% um lado, 99 outro, 2, 98. E calcula isso com infinitas possibilidades. Vai. Significa que 2 bits têm um monte de combinações aonde com o digital normal você tem só basicamente 4, literalmente. No caso de 2 bits são 2. Então, esse é o ponto. Um computador que consiga elaborar esse tipo de informação tem uma capacidade de cálculo infinitamente superior ao atual. E já tem teste nesse sentido. E a dúvida é, bom, se eles conseguem miniaturizar essa tecnologia, porque por quanto o bichinho é grande, precisa de ser resfriado, e como sempre, o tamanho é grande. Mas eu lembro também a foto dos anos 70, onde tinha uma hard disk que, não sei, era 1 megabyte e ele ficava trasportando uma carreta, literalmente. Agora, o microchip tem, sei lá, 1 tera. Precisa ir muito atrás, né? 95, sei lá, tu pega um disquete, cabia uma música dentro. Exato. Você tinha que repartir uma música. Ou quando você tinha um programa com 3 flop, o segundo era quebrado e você ficava perdendo tudo. Nossa, era chato. Agora as pessoas não têm o dó da mudança do mundo analógico para o mundo digital. Esse é papo de velho, subiu? Bastante. Eu só queria falar. É bem isso. Tipo, eu vejo bom, os streamings, né? Que é o básico do nosso dia a dia hoje. Eu vejo minhas filhas lá, tipo, passando o programa para frente, não é nem um intervalo, né? Não é nem o espaço comercial. Passando o programa para ver o que vai acontecer. Eu falei, pô, mas que ansiosidade é essa? Esse é o ponto. Depois fica estressado por quê? Pô, calma, vê aí o desenrolar da história. Não, já quer saber o final. Eu falei, putz, grilo. É um mundo realmente muito acelerado. Então, precisa fazer alguma coisa, porque não sei se nós somos projetados para isso, sabe? Naturalmente falando, o nosso corpo tem uma capacidade de, entre aspas, lidar com a interação com o mundo exterior X. Perché se o nosso corpo tolera até, sei lá, 70 graus antes de começar a sofrer pesado, perché a gente não pensa isso no sentido de elaboração da informação? Qual é o nosso limite saudável? Horas de uso no dia, pode ser. O ponto é que não vejo um cuidado sobre a saúde das pessoas no uso das novas tecnologias da mesma forma que tem cuidado na implementação da nova tecnologia. E isso a gente antes ou depois vai pagar. Anzi, é muito mais uma experimentação, sim, é um laboratório para ver o que vai acontecer do que... Tipo, depois a gente vê o que acontece. Sem querer, porque acho que nem tem o intuito disso. Simplesmente alguém, num dia X, conseguiu construir uma tecnologia, colocar no mercado, é simples assim, mas como todas as coisas que são novas, que aparecem, que é algo disruptivo, normalmente não tem o real entendimento do efeito e não tem regras suficientes para deixar que o negócio não possa se tornar perigoso para o uso.
Você falou, eu acho que tipo, já tem, obviamente, vários testes do quântico rolando, acontecendo, alguns computadores, algumas experiências que não é que deixam escapar, né? Eles colocam na mídia para dizer, ó, tá acontecendo. É meio que um preparo, né? Você vê isso de alguma forma positivo ou não para o mercado, para vocês? Um cuidado, um olhar para isso também já ou não, na parte de inovação lá na indústria? Todo mundo, eu acabei de falar isso, acho, 4 dias atrás, em um comitê que a gente tive, porque eu acho isso muito interessante. Tem já hoje em dia muitas aplicações dentro da indústria ou das empresas que já pode usufruir de vantagem nesse sentido. E na realidade as pessoas já usam. O ponto é que temos que prestar atenção sobre como funciona o negócio. Vou fazer um exemplo simples. Cybersecurity. Eu tenho um terminal, que pode ser um computador ou um celular, onde eu coloco uma informação que ou é privada ou é parte do patrimônio da empresa, em termos de informações mesmo. Essa informação vai ser processada em um servidor que fisicamente está em outro estado. Por exemplo, será Estados Unidos, ok. A lei dos Estados Unidos fala que em condições de X situações, o governo pode, se quer, acessar os dados, conteúdo no servidor deles. Agora, não quero chegar naquele conceito de, conspiração, não estamos falando disso. Estou falando que é para prestar atenção. Ou seja, se eu para uma pessoa nova que chega na empresa vou pedir para assinar um NDA, antes de começar a compartilhar informações, é preciso prestar atenção no que eu coloco também no negócio, que vai chissà onde e volta mastigado, ma alguém mastigou. Essa informação vai ser usada e muito provavelmente lá para frente, sim, quando as empresas vai consolidar a metodologia de gerenciar as informações, pronto, resolvido. A mesma coisa, as redes sociais começaram como um lugar de encontro digital entre pessoas, certo? Hoje em dia é outra coisa. É um mercado de informações. Então, o passo é simples. Então, as empresas têm oportunidade, sim, mas tem que ter cuidado no uso para não depois se arrepender nesse sentido. É isso que eu enxergo. Como aconteceu a automação na parte industrial? O trabalho das pessoas não vai diminuir, vai mudar. Porque o exemplo que a gente falou sobre o resumo, certo? Se até semana passada, sei lá, você ficava pedindo para um analista produzir um relatório, ele demorava um tempo para a produção do documento e um tempo para revisar. No mundo real, o tempo para revisar normalmente é 0 ou é 1, baixo. E às vezes chega um relatório que é inconsistente ou tem erro, você filtra, então, eccetera, eccetera. Agora, o que eu gosto do conceito é que esse relatório pode ser produzido em um tempo muito, muito, muito baixo. Então, o resto do tempo, o analista, por favor, avalie o relatório. Compensa e melhora a qualidade. Aí eu que recebo o relatório vou ter informações muito mais consistentes e o resultado do meu trabalho também vai ser melhor. Isso é um uso saudável da tecnologia. Sim. Então, o analista não vai parar de trabalhar, vai mudar o trabalho, vai ser mais de validação que de execução. Isso eu gosto. Eu vi também outro dia, eu vi alguém falando, eu achei isso bem interessante, a parte para consumo mesmo, né? Porque é bem isso. Como tem muita informação, como é que eu consumo isso? Às vezes, eu vou ler um artigo, do cabo a rabo, do começo ao fim, chega no fim e falei, o que eu estou fazendo aqui? Não devia estar aqui, né? Então, como é que eu filtro isso? Ele também serve como esse filtro, né? Então, você joga lá dentro e fala assim, cara, isso aqui me interessa, né? De acordo com as diretrizes que você sabe que eu trabalho ou que eu não trabalho, me diz se isso aqui faz sentido e me traz um resumo aí, algumas linhas para ver o que eu preciso, o que eu consigo tirar de informação ali de dentro. Ele vai trazer, né? Então, imagina eu multiplicando isso por, bota 50 lá dentro, então ele vai me dizer, cara, lê esses 3 aqui, né? Então aí você vai se debruçar sobre aqueles 3 e aí o conhecimento vai ser muito mais rico do que ter que ler todos e às vezes tem alguns que não faz sentido para o momento de cada um, né? Estou pensando que se a gente consiga usar isso de forma inteligente,
não é para enlouquecer mais. É para ter mais tempo Sim. de qualidade para a nossa vida, porque a gente trabalha para viver, não viver para trabalhar. Então, se eu consigo produzir o mesmo resultado que o que precisa para ter mais tempo, por exemplo, para passar com a minha família, acho que essa é uma baita vantagem. Aí, ou no mínimo é uma escolha. Você pode escolher se trabalhar ainda mais ou se ter um equilíbrio que nos últimos anos era desbalanceado no sentido negativo. Nos deixa mais eficiente, eu acho que esse é o ponto. Né? Se conseguir nos deixar mais eficiente... Concordo. Show. Mas o tempo que você ganha, vai usar para o quê? Sim. Porque se você não usa, entre aspas, para viver bem, não faz sentido nenhum. É verdade. Porque o conceito não é, todo mundo fala, não é o destino, é a jornada. É correr, 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 para depois chegar lá no destino acabado, faz sentido? Não sei. Quase zero, né? Então. E isso me traz agora uma das minhas... Já tá quase a nossa... Já quase passou na nossa hora ali. Uma pergunta, cara. Daniele, o que o Daniele de hoje diria pro Daniele de 20 anos atrás? Como diz os amigos meus, pega essa pedrada. Olha, posso ser sincero? Deve. É que na realidade eu nasci num contexto humilde, vai. Então eu fiquei sempre observando o mundo de longe, atrás de uma janela, vendo coisa muito maravilhosa acontecendo e sonhando, sabe? Quis sempre, quando ero criança, algumas coisas. Por exemplo, o meu primeiro desejo era ser piloto de avião militar. Foi para isso que tentei também ir lá. Aí quando cheguei lá, eles falaram: tem óculos? Sim. Esquece. Quanto é a sua altura? 1,83. Esquece. Por quê? Não cabe. Então, construir um negócio mais grande, então. Então, sabe, sonhos de criança. Na realidade, o que eu consegui, graças a Deus, graças a muitas pessoas também, foi bem além do que eu sonhei quando eu era criança. Então, eu lembro de ter visto a posição, por exemplo, que eu ocupo hoje como tão longe, tão fora da minha possibilidade, e saber o que eu consegui, parando um momento, olhando para trás, isso me deixa extremamente feliz, orgulhoso e com um senso de agradecimento para cada singola pessoa que eu encontrei ao longo da minha vida, poder falar as boas e as ruins. Porque cada situação que você fica vivendo fica como parte da sua formatura. E o ser humano, infelizmente, cresce mais nas situações ruins. E isso também você percebe, entender nos olhos das pessoas que você encontra. Alguém tem alguma luz particular, é aquela luz de quem sabe, de quem sofreu, vivenciou. E as pessoas não chegam em um lugar à toa. Nada é por acaso. Né? Nada. Cara, bem pensado, né? É por aí. E para os nossos jovens líderes que eles estão começando agora, imagina o nosso espectador é um líder, está começando a jornada dele agora, se fosse para dar um conselho para ele, o que você falaria para ele? Pessoas, o mundo das pessoas. As pessoas são o mundo. Então, se eles querem algo, não é para eles, mas é considerar que tem um mundo cheio de pessoas. Então, a jornada é, eu quero chegar lá, o meu sonho é chegar lá, sim. Com quem? E esse é o ponto. O resto acontece sozinho. Porque ninguém sozinho consegue chegar aonde a gente chega, sozinho. É sempre com o suporte das pessoas. E tem aquele ditado, uma sentença que fala que grandes homens têm ao lado sempre uma grande mulher. É o mesmo conceito. Ou seja, também aquele que todo mundo acha o mais forte, mais sólido, sabe? Aquela pessoa que sozinho conseguiu. Não é verdade, não é sozinho, nunca é sozinho. Nunca. E que normalmente a mulher, que é a pessoa mais próxima, aparece com ele, então tem essa sentença que fala atrás de um grande homem tem uma grande mulher. É verdade, mas é uma resposta incompleta, porque atrás deles tem também um universo de pessoas que
trabalhando com eles, ou com ele, conseguiu elevar aonde o cara chegou. É isso aí, a gente está em eterna construção, né? Vai se lapidando, a jornada vai se lapidando ao decorrer da nossa caminhada. Isso é muito bacana. Pô, Dani, muito bom te receber por aqui. Obrigado. Eu acho que foi até melhor do que eu imaginava. Nossa, tem papo para mais uns 3 horas, mas eu não vou ocupar tanto teu tempo assim, que eu acho que já abusei demais. Imagina. Mas se me der a oportunidade, provavelmente, certamente gostaria de repetir a dose aí mais para frente. Alguns temas, liderança hoje foi um tema que a gente falou bastante, pessoas a gente falou bastante, foi muito rico. Muito obrigado por poder compartilhar comigo e com o nosso espectador aqui um pouquinho da tua jornada. E aquilo que eu falei, né? A gente fala sobre empreendedorismo, mas não necessariamente sobre o business, tanto que eu fui perguntar sobre a marca lá um pouquinho mais para o meio para frente, porque é isso, cara, acho que a jornada de quem constrói os negócios é muito mais inspiradora, é muito mais rica do que necessariamente o negócio em si. Exato. Então, e para quem nos assiste também é isso, cara, sabe, tipo, às vezes você não está na posição que você almeja, ou uma posição que você nem almeja, né? Acha que é muito distante. É só uma questão de tempo, uma questão de caminhada, uma questão de escolher quem está perto, se cercar. Ninguém faz nada sozinho, também acredito nisso. A gente pode estar sozinho em algum momento, mas no decorrer da caminhada, muitas pessoas passaram por ali. Tenta tirar o melhor de cada uma. E esquecer as coisas ruins, porque se ficar se alimentando com as coisas ruins também não vai para lugar nenhum. Então, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite. Se as pessoas quiserem falar com você, conhecer a possibilidade, de repente mandar um alô no LinkedIn lá para falar sobre... Sem problema, redes sociais é para isso também, não? Como é que te encontra? Tem o meu perfil no LinkedIn, acho que é a forma mais simples, mesmo porque, como eu falo, eu uso redes sociais, mas não é muito, sabe? Acho que eu vou ter no Instagram mais ou menos 40 contatos, algo do tipo. Mas tudo bem, o LinkedIn pode ser a forma mais simples e eficaz para fazer isso. É legal. E a gente vai deixar o link ali depois ali nas nossas descrições. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia, né? Se não se inscreveu no nosso canal, aí fica a minha pergunta: o porquê não? Tá esperando o quê, meu jovem? Vai lá, se inscreve no nosso canal. Tá vendo? Toda semana tem um convidado, agora internacionais, aqui conosco na nossa mesa. Aquela pílula de mentoria para você passar uma semana bem acompanhado e inspirado. Então segue o nosso canal, compartilha com os amigos, também as nossas outras redes sociais, o Instagram. A gente tá com umas editorias novas para começar, se bem que acho que já começou alguma coisa nova, porque o nosso programa vai sair um pouquinho mais para frente. Tem uma muito legal que eu vou fazer uma live semanal com alguns empreendedores, não aqui de São Paulo, mas de fora também, de outros campos, outros ramos, outros negócios, que de repente não pode vir aqui, a gente consegue se conectar e contar a história e a jornada de cada um, mas aí numa live no Instagram, 1 horinha, meia horinha por semana, eu quero ver se eu faço isso para expandir realmente a nossa jornada aqui. Então, vai lá no Instagram também, segue meu perfil ali pessoal, que é o host aí do nosso Mentoráveis Podcast, Robson Tomás. E o Mentoráveis Podcast também segue aqui, tem no Spotify, tem no Instagram, tem no TikTok. Cara, estamos em todo lugar. Se não tá seguindo, não tá compartilhando, não tá nos ajudando, porra, velho, né? Faz favor, né, camarada. Esse foi mais um Mentoráveis. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado.